Olha, Rafael, eu acho que todos os espaços coletivos têm essa potência, de uma forma geral. O que depende bastante é do envolvimento das pessoas, né? O museu em si, sozinho e vazio, sem pessoas, não tem condição de fazer nada. Mas a partir do movimento que a gente vê acontecendo aqui, que já acontece, né, e que tem ainda, que pode se desenvolver muito mais, como Lagoa para Sempre, os sábados comunitários, ou mesmo o projeto do inventário participativo, as escolas que a gente recebe, que é um trabalho de médio e longo prazo, de formação de consciência, de mudanças de consciência, acho que essa é uma grande potência, mas ela depende da vontade das pessoas e da dedicação, né? A gente tem obrigação, né? A gente tem mesmo uma obrigação de fomentar esse movimento. Meu nome é Aline, sou produtora cultural de hip hop, atuante aqui na região oceânica, no bairro do Engenho do Mato, especialmente, onde eu moro. E a gente lá fez uma ocupação em 2013, não sei se todos aqui conhecem, a BEM, Biblioteca Engenho do Mato. Estão todos convidados a conhecer, a gente tem uma página na internet, BEM, Biblioteca Engenho do Mato. Era uma biblioteca abandonada do CIEP, que ainda funciona. E ali ao lado tinha essa biblioteca abandonada há mais de 10 anos, que os livros tudo espalhados, um patrimônio público, né, um aparelho tão incrível, tudo no maior abandono, assim, um símbolo muito dramático, né? E conforme isso vai se agravando, o movimento do tráfico, né, a juventude é proporcional, também vai se envolvendo e aumenta a violência no lugar onde a gente vive, aumenta a estigmatização do lugar onde a gente vive, desvaloriza e compromete muito a nossa qualidade de vida, por mais que pareça que não tem nada a ver com a gente. E aí a gente faz esse trabalho há 5 anos e sempre sentiu assim uma reserva muito grande do poder público. Quando a gente vai negociar, é uma espécie de uma máscara, sabe? Parece que está tudo bem, que você é muito bem acolhido, que você é muito bem recebido, mas na hora da prática, na hora de realmente chegar junto e reconhecer o trabalho que a gente vem desenvolvendo, por exemplo, a SEDUC, esses órgãos, né, que são tão empoderados, eles realmente na prática não reconhecem, nos marginalizam, né, estigmatizam a gente, né, um bando de hippie, maconheiros, não sei o que falam, mas imagino que seja algo parecido com isso. Então, a gente fica, de certa forma, invisibilizado. Em muitas situações isso acontece, né? E aí, alguns anos atrás, eu tive a oportunidade, eu faço batalhas de MCs, né? Trabalho produzindo batalhas de MCs. E aí eu tive a oportunidade de fazer 19 edições de uma batalha grande, famosa, consagrada, no Museu de Arte do Rio. E aí, com esse diálogo com o museu, eu percebi que o museu estava muito mais aberto a reconhecer esses movimentos, né? Do que outras instituições, como até mesmo a escola. Mas eu gostaria de saber de vocês, como vocês acham que os museus podem estar em parceria com a gente, fazendo esse diálogo, no sentido de que o poder público, já que o museu ele é uma instituição tão reconhecida, né, de que entenda que a gente, na verdade, é muito complexo, eu sei que é complexo, mas eu gostaria que a gente pudesse conversar mais sobre isso, no sentido de da gente despertar soluções, né? Isso é uma dificuldade que a gente tem lá, né? Sempre que a gente faz os eventos dialogando com o poder público, né? Como Arte na Rua, por exemplo, o nome da biblioteca não entra na agenda cultural, por mais que a gente mande todo o material bonitinho, lindo, é uma coisa que eu sei que não é por acaso, porque é muito recorrente. Então, assim, como a gente poderia trabalhar num sentido de afirmar o que a gente está fazendo como algo legítimo, não organizado da forma que as pessoas estão acostumadas a fazer, na forma convencional, que não está dando certo, inclusive, mas é uma forma nova de se organizar e parece que a gente vive uma ditadura daquele tipo de organização, sabe? A gente não pode criar novas formas, senão a gente não é reconhecido. E isso é um problema. Então, como a gente pode ser reconhecido e trabalhar essa nova forma de se organizar? Acho que é por aí, assim, gostaria que a gente dialogasse
sobre essa questão, outras oportunidades e pudesse criar soluções para isso. Você tem toda a razão, é que a gente vive sim sobre uma ditadura eu vou dizer, uma ditadura burocrática, uma ditadura de procedimentos, uma ditadura de normas e regras. E isso também é intencional dentro do poder público, né? A gente não pode olhar as instituições achando que elas são unicamente aquilo que as pessoas que aqui trabalham fazem delas. Elas vivem debaixo de regras e que são bastante castradoras. Então, é importante que esses movimentos aconteçam e é importante que eles aconteçam apesar do poder público, apesar da burocracia e ainda com todos os nãos que a gente vai receber, porque vai receber, né? E a gente insiste. Agora, eu também acho que esse museu é um espaço mágico. Eu acho, a gente sempre fala isso, que ninguém vem pra cá por acaso, né? Especialmente nós que somos mulheres e que temos uma história de mulheres aqui dentro que foram aprisionadas e punidas e simplesmente por serem elas, né? Eu acompanho o que acontece lá na BEM. Eu acho que cabe justamente esse trabalho e continuar fazendo os eventos lá na BEM, assim como está cada vez mais acontecendo os eventos aqui do museu. Que assim, é contagiando, como eu falei. Se você puder plantar uma sementinha no seu vizinho, que aquilo é legal, que vale a pena se informar, vale a pena que aquilo vale a pena, eu acho que até a política mesmo vai prestar atenção, peraí, ele tem voto. Então aí se consegue contagiar mesmo, né? E aumentar o poder da voz, tanto do rap quanto daqui dos movimentos sociais. Enfim, é um trabalhinho de formiguinha mesmo. Meu nome é Alexandre, sou psicólogo de formação e educador ambiental, também ativista na área de direitos humanos e direitos ambientais. Bom, eu louvo assim a iniciativa, né, que vocês estão produzindo hoje aqui nessa tarde, de estar provocando esse debate, né? Assim, eu queria destacar assim o próprio espaço, né? Eu acho que esse museu ele já é a própria representação dessa resistência e ocupação cultural, né? A própria criação do museu ele parte desse movimento de resistência e de afirmação de uma comunidade. E nada mais justo, né, de que esse espaço ele seja de fato um espaço ocupado, né, pela comunidade. E quando o museu se torna instituição, né, isso é um desafio de fato, né, quando você está dentro de um sistema público e fazer política de cultura, que política é essa que é reconhecida e que políticas são marginalizadas, né? E as políticas que se aproximam dos expropriados, dos excluídos, são essas que também se juntam, né, nessa condição de exclusão, né? Então acho que a gente afirmar essa riqueza cultural, patrimonial que a gente tem aqui na região, e foi citado aqui, né, toda essa resistência a um modelo de desenvolvimento que exclui, né, que apropria, que oprime, né, mata, extermina aquele que é diferente ao de uma classe social, né? Então acho que esse Itaipu, acho que para mim é um ícone dessa resistência de tempos imemoriáveis, né? Acredito eu. Então assim, de que forma também a gente pode repensar, aí não só o museu, né? Eu acho que aqui está geral, né? Essa região oceânica não é um lugar para pessoas com deficiência, né? Não é lugar para pedestre, né? Então a gente aqui imagina o drama. Então, acho que é essa ideia aí de como a gente pode estar convergindo a essas diversas iniciativas por uma agenda única, né? Uma agenda articulada, não única, né? Mas que essa seja pelo menos articulada, que a gente não fique batendo cabeça entre a gente mesmo, que a gente possa se fortalecer nas iniciativas que a gente está fazendo, né? Um Ubuntu aí, todo mundo junto, né? Desculpa aí. Desculpa, Estela, desculpa, Laura, mas eu vou falar de novo uma história do museu que a gente pouco fala, sabe? Porque parece que o museu ocupa um espaço neutro e não é isso, sabe? Eu acho que a gente, quando vai falar da história de resistência desse lugar,
precisa, desse lugar que eu estou falando, dessa região toda, desse território todo, a gente precisa lembrar que a história do museu também foi uma história de opressão para essa população que estava aqui. Então, aqui dentro viviam famílias que foram expulsas, que saíram daqui de dentro sem indenização, sem direito à moradia, e isso foi um fator importante para a destruição de várias famílias e significa a destruição de gerações, né? Esse espaço aqui do museu também era um espaço de sociabilidade. Aqui aconteciam batizados, aqui aconteciam... A gente tem notícias de que também tinha uma escola de formação. E isso tudo acabou com a criação do museu. Mas na nossa história oficial do museu, parece que os pescadores pediram pelo tombamento. E aí se criou o museu, que é uma história muito bonita. E ela não é totalmente enganosa. Realmente, os pescadores pediram o tombamento desse espaço. Mas eles pediram para que não para ser expulso. Mas não para ser expulsos, é evidente. É a eles pediram para né? que isso aqui Quando fosse você se aproxima do poder público, né? É isso, para que fosse uma colônia. Então, sabe, a gente não pode negar essa parte da história, né? A gente tem, claramente, obviamente já vem que a gente teve vários retrocessos por parte desse governo, né? Direitos usurpados, mas a gente tem que pensar que as vitórias são feitas de forma muito lenta mesmo. A gente conquista uma coisa, perde duas, né? A história dessas vitórias que a gente tem ao longo de um processo, né? de períodos. Eu vejo da seguinte forma: continuar persistindo, né? Foi uma das falas que eu disse antes. A gente tem uma experiência muito interessante acontecendo com a internet, né? De uns 10 anos para cá, de pequenas ações de pequenas pessoas que estão lá persistindo no trabalho. Quer dizer, hoje você tem esses youtubers que estão famosos, mas eles começaram onde ninguém acreditava que podia ter aquele espaço daquelas pessoas. Eles persistiram, ficaram às vezes falando para públicos muito pequenos e hoje estão aí, são hoje a bola da vez, né? Assim, todo mundo quer que um youtuber participe de um evento, de alguma coisa, né?